Abri nossas Bíblias em 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, irmãos. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele deixa claro que muitos dizem, né, irmãos, as pessoas falam, né, mas só vocês entendem a palavra desse jeito, né? Só vocês entendem, o sistema religioso aí prega outra coisa, né? E é bem grande, né, irmãos? Só que o apóstolo Paulo ele fala que o evangelho, a palavra da verdade, ela está encoberta para aqueles que se perdem. É só para os que se perdem. Mas para nós não está encoberta. E para aqueles que querem algo sério com Deus, por quê? Versículo 5, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o Deus desse século, irmãos, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a incredulidade é o problema do ser humano, né, irmãos? A incredulidade é terrível. A incredulidade é o que faz com que o inimigo ele tenha poder de manter as pessoas cativas pela incredulidade. Porque quando acaba a incredulidade, o que que entra, irmãos? A fé. A fé. A fé é o contrário da incredulidade. Então, a pessoa, quando ela não tem a fé genuína, quando ela não tem a fé de Jesus, ela vai ser incrédula. E o inimigo ele vai operar ali. Ele vai operar na incredulidade. E se nós que temos o entendimento da verdade, se nós em algum momento nos tornar incrédulos, o diabo vai cegar, irmãos. E ele cega mesmo. É como se você enxergasse perfeitamente e de repente seus olhos são tapados e você não consegue ver nada. Como que você fica, irmãos? Sem chão, né? Sem rumo, sem uma referência, né, irmãos? É assim que o diabo ele faz com as pessoas. Então, as pessoas muitas vezes elas têm entendimento de tantas coisas. Elas têm sabedoria de muitas coisas, mas em relação a Jesus, elas estão cegas. Em relação à verdade, elas estão cegas. O cristão, muitas vezes, ele tem muitos dons derramados sobre a vida dele, mas se ele não tomar cuidado, em algum momento ele pode ser cegado. Cegado. Aí diz aqui, ó, versículo 7, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o tesouro que nós temos, a capacidade que nós temos, ela vem de Deus, irmãos. E ela está guardada em vaso de barro. Ele cita aqui o vaso de barro, por quê, irmãos? Porque o vaso de barro, ele quebra muito facilmente. Então, se você colocar um tesouro precioso dentro de um vaso de barro, se você deixar ele cair, vai espalhar o ouro todo. O tesouro vai se espalhar, vai se perder. Porque o vaso é de barro, ele é frágil. Mas aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 8, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera o que, irmãos? A vida. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele e aqueles que trabalhavam pela obra, que batalhavam, né, irmãos, pela obra de Jesus, então eles sofriam perseguições, eles eram presos muitas vezes, eles passavam necessidades, e quanto mais eles passavam por isso, mais eles sofriam com essas coisas, mais poder eles recebiam, mais Jesus usava eles para levar a vida adiante, para levar a palavra adiante. Então o apóstolo Paulo ele aprendeu que na fraqueza ele crescia. Ele aprendeu que nas necessidades, nas injustiças, nas perseguições, a graça de Deus era derramada sobre a vida dele. E quanto mais a graça de Deus era derramada, mais vida ele levava adiante. Então a vida de Jesus se manifestava nele. E quem que usufruía disso? Era a igreja. Então a igreja se fortalecia. Por quê, irmãos? Porque cada dia mais ele era usado para a obra. No versículo 12, ó, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também
por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Versículo 16, ó. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, o que acontece com ele, irmãos? Se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o que, irmãos? Eternas. Então nós estamos firmes, estamos presos às coisas que nós não vemos. Nós não estamos presos às coisas que nós enxergamos. Se nós ficarmos presos nas coisas que nós enxergamos, vamos ser condenados juntamente com elas. E tudo vai se acabar aqui, né, irmãos? Mas aquilo que nós não vemos é aquilo que nós cremos. É o que nós esperamos, é o que nós buscamos a cada dia. Então, assim como acontecia com essa igreja e com eles, né, irmãos, deve acontecer conosco também. A igreja de Coríntios, irmãos, é uma igreja problemática demais. Se os irmãos leem as cartas, aqui nós só temos 2 cartas, né? Mas com certeza teve outras, né? Teve outras cartas, pelo menos 4. E só que não está aqui, né? Mas com certeza o apóstolo Paulo escreveu muito para esses irmãos. Mas o importante está conosco aqui, irmãos, né? São as duas. São as duas importantes que está conosco. E essa igreja tem muitos problemas, irmãos, muitos problemas. Mas o apóstolo Paulo também disse que eles têm todos os dons. Então eles tinham dons e problema também. E, irmãos, é bem assim que acontece, né? É bem assim que acontece. Da mesma forma, nós passamos por várias lutas, dificuldades, problemas, mas também temos a graça de Deus. Temos o poder de Deus derramado sobre nossas vidas. E nós temos que nos alegrar com isso, né? Aqui no capítulo 5, versículo 1, continuando aí, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, aqui está falando do nosso corpo, né, irmãos? Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas, lá no céu, irmãos. Então esse corpo aqui vai passar. Irmãos, pelo menos 70% da nossa luta, dificuldade, é por conta do nosso corpo, irmãos. É por conta do nosso corpo. Isso para não dizer que é 99%, né? Porque quando se fala em sentimentos, faz parte do nosso corpo, faz parte desse homem natural aqui que tem que ser mortificado, irmãos. Então, nós temos sentimentos, desejos, sonhos que devem ser aniquilados. Nós temos que matar eles sempre, né, irmãos? Matar para poder Jesus ele crescer em nós. E aí vem as enfermidades, né, que se manifestam no nosso corpo, e aí vem a velhice que vai chegando, né, irmãos? Cada dia que passa nós vamos nos corrompendo cada vez mais o nosso corpo. Eu não estou dizendo nada imoral, né, irmãos? Mas corrompendo é ficar doente, né? A nossa vida vai se esgotando, né, irmãos? Isso é a corrupção desse corpo aqui que vai... Ele é corruptível, né? Ele se acaba, ele se autodestrói, né, irmãos? Mas nós temos um edifício, não feito por mãos, eterna nos céus. Versículo 2, ó. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Muitas vezes, né, irmãos, esse desejo de ser revestido da habitação que é do céu, muitas vezes nós podemos pecar, né, irmãos? Pecar por isso, né? Porque não adianta, né, irmãos, no momento da aflição, a gente dizer assim, né? Senhor, me leve logo, né? Me leve logo, tipo assim, me livra desse problema aqui que eu não quero enfrentar isso aqui não, né? E na verdade, né, irmãos, nós temos que enfrentar, né, irmãos? Nós podemos até falar para ele, né? Senhor, o meu desejo é estar com o Senhor aí. Mas se for da sua vontade que eu permaneça aqui e enfrente essa tribulação, então me derrame graça, né? Derrame graça sobre a minha vida, poder para eu vencer. Isso é o certo, porque, irmãos, correr da luta nós não podemos, né? Nós temos que enfrentar. E nós temos exemplo de homens que enfrentaram as lutas com alegria, né, irmãos? E nós também devemos enfrentar as lutas com alegria, né? Temos que entender, irmãos, que tudo que acontece nesse mundo, irmãos, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Tudo. Tudo que acontece aqui. Não tem nada que aconteça aqui, irmãos, que Jesus não podia nos livrar, né? Então ele pode nos livrar de tudo. Ele podia, irmãos, quando ele veio, ele podia usar de todo o poder que ele tinha e realmente destruir tudo mesmo e livrar a gente de todo o mal, irmãos. E pronto, e ninguém sofrer nada, ninguém padecer nada. Mas não é assim, né, irmãos? Não é assim. Nós temos que ser gerados, irmãos. Temos que ser gerados por essa palavra. Nós temos que ser alimentados por essa palavra. Nós temos que confiar mais e mais nessa palavra. Isso tem que ser gerado em nós. Não é natural, irmãos. Então a fé, ela tem que ser acrescentada todo dia, tem que ser... Nós temos que nos fortalecer, irmãos. Aí diz aqui, ó. Versículo 4, ó. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus,
o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então nós recebemos o penhor do Espírito. Quando, irmãos? Quando, Efésios 1, né? Capítulo 1, versículo 12 lá, né? Quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos. Ali nós fomos selados com o Espírito Santo. E ali nós recebemos o qual é o penhor, né? Diz lá. O penhor da nossa redenção, irmãos. É o penhor da nossa herança. Então, o que é o penhor? É a garantia. A garantia que nós temos é o Espírito Santo. E aqui está dizendo, ó. Onde eu estou aqui? 6. Vou ler de novo 5 aqui, irmãos. Ó. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Irmãos, andar por fé e não por vista. Aqui nós acabamos de ler, né? Nós não confiamos naquilo que nós vemos, é naquilo que nós não vemos. O que nós não enxergamos, é isso que nós cremos, é o que Jesus nos garantiu. Então, nós andamos por fé. E quando falo nós andamos por fé e não por vista, nós andamos com entendimento, irmãos. O que os nossos olhos enxergam é enganoso, é enganoso. Mas a fé, irmãos, o entendimento da verdade, quando Jesus nos dá entendimento e nós abraçamos, aí a coisa funciona. Aí diz aqui, ó, versículo 8, ó. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, irmãos, todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Então, todos nós vamos tomar posse do galardão, irmãos, os galardões. Então, os galardões estão guardados lá para cada um de nós. Tudo que nós fazemos por meio do corpo, nós vamos receber, irmãos. Quando fala por meio do corpo, é que nós estamos nesse corpo aqui, e com esse corpo nós servimos a Deus. Com esse corpo, o irmão Vero está louvando, irmãos. Com todas as dificuldades que o irmão tem, com esse corpo, ele está louvando. Já é um milagre, né, irmãos? Não é isso? Irmão, já é um milagre. É um milagre. Então, com esse corpo ele está louvando. Então, ele vai passar pelo tribunal de Cristo, irmãos. E o galardão está lá, está guardado lá. E não só por ele louvar, mas é por dar bom testemunho da verdade, é por perdoar, é por amar, é por ter misericórdia, é por tudo que a gente faz, irmãos. Tudo que a gente faz nesse mundo aqui, em prol da palavra, em prol da verdade, nós temos o galardão. Então, o que nós fazemos por meio desse corpo aqui está sendo contado, irmãos. É dificultoso? É. Porque nós queríamos ter um corpo glorioso, né, irmãos? Que não tivesse dor, não sentisse frio, não sentisse fome, nada disso. Ia ser muito bom, mas nós não temos. Né? Versículo 10, ó. O versículo 9 de novo, ó. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, irmãos, não importa se nós estamos lá no céu com Jesus ou estamos aqui na terra, irmãos, de qualquer forma, né? Nós temos que ser agradáveis a Jesus. Nós temos que dar fruto, não tem jeito, irmãos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Glória a Jesus, né, irmãos? Vamos lá em Marcos, irmãos. Marcos capítulo 6, irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 1, irmãos. Jesus, quando ele estava no mundo aqui, irmãos, quando ele veio como homem e trouxe o caráter do Pai, a imagem do Pai, a palavra do Pai, ele deparou com a incredulidade muito grande, irmãos. Muito grande por parte do povo e até mesmo daqueles que andavam com ele. Então a incredulidade é natural do ser humano. O ser humano, ele é incrédulo. O ser humano, ele só acredita naquilo que ele vê, irmãos. Tem que ver para crer. É que nem Tomé, né, irmãos? Que nem Tomé. Tem que ver a mão de Jesus furada para crer que é ele. Senão, se não vê a mão furada, não crê. Tanto que Jesus se apresenta para os discípulos e ele até mostra, né? Mostra aqui, ó. Olha aqui. Porque se ele não mostra, depois Tomé talvez até ia lançar incredulidade com aqueles que viram Jesus, né? Então é bem difícil, irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 1. E partindo dali, chegou à sua terra, que está falando de Jesus, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí, versículo 3, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, quer dizer, esses homens ficaram sabendo dos sinais que ele fazia, de tudo o que ele pregava, a autoridade com que ele pregava, as curas, todos os sinais que ele fazia. Mas eles conheciam a vida de Jesus. Eles sabiam onde Jesus morava, com quem ele morava,
quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os irmãos, e via que ele era um homem comum. E como ele sendo um homem comum, que anda com a gente aqui, que passa pelas mesmas coisas que a gente e apresenta esses sinais, essas maravilhas, está errado isso daí. Porque os olhos deles, irmãos, enganaram eles. Então eles viam, era Jesus ali, um homem normal, que passava por tudo que eles passavam. E aí diz aqui, ó, versículo 4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão aonde, irmãos? Na sua terra e onde mais? Olha que coisa, irmãos. Aqui é complicado, né, irmãos? Né? Versículo 4. Aí Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por quê, irmãos? Porque é o que os nossos olhos, eles veem. E muitas vezes engana, né? Então, muitas vezes a pessoa está tão próximo, né? Tão próximo de um homem que é usado pelo Espírito Santo, mas aí não crê no que ele fala, no que ele prega, não crê nos conselhos que ele dá. Por quê? É por conta da convivência, irmãos. A intimidade, muitas vezes, isso é com a família, isso é com os vizinhos, isso é com os parentes, é assim, é dessa forma, irmãos. Então, o profeta, quando diz aqui, é o homem que é usado por Deus, né, irmãos? Ele é desonrado muitas vezes por conta disso. É pelo convívio, né? Pelo que os olhos das pessoas veem. Então, passa pelas mesmas coisas, come o mesmo que a gente come, ele passa frio que nem a gente, ele é um homem comum. E como que pode Deus falar na boca dele? Como que pode ele fazer esses sinais? Como que pode ele dar esses conselhos, sendo que ele é como eu, né? Então, muitas vezes, você vê a pessoa, né? A pessoa vai dar uma palestra lá, né, irmãos? Quando a pessoa vai dar uma palestra, quem vai apresentar o palestrante lá, o que eles passam primeiro, irmãos? É o currículo da pessoa, né? É o currículo da pessoa. Ó, ele tem essa formação, tem essa formação, tem essa formação, e começa. E põe a pessoa lá nas alturas. Para quê? Para quem for ouvir ele, dá crédito, né? Dá crédito. Primeiro prepara, né? Prepara aqueles que vão ouvir. E assim, é sempre assim, irmãos, né? É sempre assim. A mesma coisa os debates que tem aí, né? Aí vai o padre, vai o pastor, vai um espírita, todos eles têm um currículo enorme, né? Um currículo enorme, enorme, enorme. E aí as pessoas creem por isso, né? Pelo currículo, pelo que os olhos contemplam ali, né, irmãos? Mas aqueles que conhecem a pessoa, muitas vezes, sabe que tem aquele currículo enorme, mas é uma pessoa comum. Então, não tem crédito, né, irmãos? Não tem crédito. E aí, versículo 5, ó. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, Jesus, né? Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E chamou a si os 12 e começou a enviar-lhes de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que tiverdes debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então, Jesus ele não pôde fazer muitos sinais ali, por quê? Porque não tinha, o povo era incrédulo, irmãos. A incredulidade barra até os milagres, né, irmãos? A incredulidade é terrível. Então, o poder de Deus ali não foi manifesto como se devia, por conta da incredulidade daquele povo, irmãos. E aí não é diferente do dia de hoje, né? Não é diferente. As pessoas, elas contemplam tantas coisas que elas veem, que o que é importante passa batido, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, para a incredulidade não tomar posse de nós. Temos que a palavra, irmãos, o apóstolo Paulo lhe diz, né, que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é muito simples, irmãos, muito simples. Os conselhos de Jesus é muito simples. E aí, as pessoas não dão crédito. Salomão, ele é tido aí por um homem sábio, né, irmãos? O homem mais sábio, né? E ele foi muito honrado pela sabedoria que ele tinha. Jesus falou que João Batista, irmãos, tinha muito mais sabedoria que ele e não foi honrado, né? Não deram crédito. E Jesus veio, não deram crédito para Jesus. E todo aquele que prega a verdade, irmãos, todo aquele que prega o arrependimento, a palavra da cruz, também não vão dar crédito. Não vão dar crédito.
Infelizmente, irmãos, infelizmente é assim, né? Infelizmente é assim. Romanos, irmãos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, irmãos. O maior pecado, irmãos, o maior pecado que está sobre o ser humano é o pecado de não crer em Jesus. E esse pecado aí, só o Espírito Santo que pode convencer, irmãos, convencer o homem e a mulher desse pecado, de não crer em Jesus. É o maior pecado que existe. E é o que as pessoas estão presas. As pessoas, elas não sabem o que Jesus quer para elas. Elas não sabem o que Jesus espera delas. Não sabem o que fazer para agradar Jesus. Então elas estão presas na incredulidade, presas a esse mundo, a essa vida, presas às coisas que elas veem. E por isso não conseguem entender, irmãos, entender a vontade de Deus. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, quer dizer, não vos moldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é fé, irmãos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso me moldar a esse mundo. Eu tenho que ter fé, irmãos, entendimento. Tem que ter meu entendimento renovado, para poder entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a vida da humanidade, irmãos? Qual é a vontade de Deus? Então, em 1 Timóteo capítulo 2, vai dizer que a vontade dele é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, irmãos. E venham ao conhecimento da verdade. Lá em Atos capítulo 17, no versículo 30 em diante, vai dizer que a vontade dele também é que todos os homens venham se arrepender. Se arrepender. Por quê? Porque tem um dia definido já, em que com justiça o mundo será julgado, irmãos. Então, para entender isso daí, irmãos, para entender isso daí, a pessoa tem que se moldar ao evangelho. Mas, naturalmente, o ser humano já está moldado ao mundo. O mundo tem um curso. E aí as pessoas seguem nesse curso aí, ó, o curso do mundo. E as pessoas que estão no curso do mundo, elas querem arrastar o cristão para junto delas, nesse curso aí. Para quê? Para que o cristão ele perca o entendimento, irmãos. E quando o cristão perde o entendimento, aí vem a tristeza. Primeiramente a tristeza, né, irmãos? Que gera o quê? A tristeza que gera morte. E aí, quando vem a tristeza na vida do cristão, porque ele está se moldando ao mundo, primeiro vem a tristeza, gera morte. E aí vem a alegria de servir ao mundo. E a pessoa segue no mundo. A impressão que dá é que ela está bem, a impressão que dá é que ela está contente. Porque o diabo gerou ali uma tristeza que gerou morte, e aí em seguida já ofereceu a paz que o mundo pode oferecer, o diabo oferece, a pessoa abraça, e ela segue. Segue bem. Já o cristão verdadeiro, aquele que quer, que tem entendimento, irmãos, que tem entendimento, aquele que quer servir Jesus, ele pode pecar, ele pode errar, e vai ser gerada uma tristeza nele. Só que essa tristeza é para o arrependimento, irmãos. É para o arrependimento. E vai gerar vida. E ele vai permanecer em Cristo. Isso aí, isso é natural do Espírito. O caminho é esse. O caminho é esse. Tem que passar por isso, irmãos. Né? Tem que passar por isso. A tristeza tem que bater. Então, das duas, uma. Ou o cristão, ele erra. É gerada uma tristeza e ele morre e vai para o mundo. Ou é gerada a tristeza, que é segundo Deus, e ele se arrepende e segue com Cristo. E aí, bem dizendo aqui, ó, versículo 3, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, é assim, ó. Tudo que nós aprendemos, nós temos que pôr em prática, irmãos. Isso é o normal. Então a pessoa está no mundo, ela vem para a palavra, então ela começa a ler, ela começa a ouvir as pregações, e ela começa a se adequar àquilo, essa palavra que ela ouve, começa a gerar nela nova criatura. E ela começa a crescer. Ela cresce no entendimento, cresce na obediência, ela cresce na fé, ela cresce no amor, ela cresce na misericórdia, ela vai crescendo, a esperança vai aumentando, e ela vai se revestindo, e ela se torna uma pessoa misericordiosa, e ela perdoa. Irmãos, vai que vai. Vai que vai. Quanto mais ela aprende, mais ela vive, mais ela cresce. Isso é muito bom. Tem aqueles, e eu já vi muito, as pessoas que vêm para o nosso meio, né, irmãos? Já aconteceu demais isso aí. E a pessoa, ela quer aprender, mas ela não quer aprender para viver. Ela quer aprender para ela ter o conhecimento, né? Ela quer o conhecimento. E só o conhecimento, irmãos, não adianta de nada, porque ela cai junto com o conhecimento. Porque existe um ser que é espiritual também, o diabo, o inimigo, irmãos, que ele vai lutar.
Ele vai lançar dardos inflamados, setas contra a pessoa. E só o conhecimento não vai adiantar de nada. Ela vai ouvir, aprender, e não vai viver, irmãos. Então, não adianta isso, né? Não adianta. É de acordo com a medida da fé. Então, conforme vai ser acrescentado fé em mim, eu vou aprendendo, vou vivendo e a fé vai aumentando. Vai aumentando. E a gente vai buscando a cada dia, irmãos. Buscando a cada dia. E dá certo. Versículo 4, ó. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, de que forma, irmãos? Com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso aqui também é muito importante, irmãos, porque nós não podemos colocar um fardo pesado também em nossas costas, achando que depende tudo de nós, né, irmãos? Muitas coisas não dependem de nós. Então, ele diz aqui, ó, versículo 18: se for possível, quando depender de nós, irmãos, nós temos que ter paz com todos os homens. Quando depender da gente, irmãos. Quando não depender, não tem jeito, né? Tem pessoas que elas não querem ficar em paz, irmãos. Tem pessoas que elas querem guerra. E se depender de nós, não tem nada disso, né, irmãos? As pessoas querem, elas fazem as guerras delas, né? Mas muitas vezes as pessoas, elas envolvem o cristão numa situação que não tem como o cristão sair, irmãos. E aí ele fica, o diabo vai lá e quer lançar, né, irmãos, em rosto, quer, né? E aí ele não pode ouvir, irmãos, não pode dar ouvido à voz do inimigo, né? Isso acontece demais, irmãos, demais mesmo, né? As pessoas fazem a atrapalhada delas, aí envolve o cristão ali, não depende dele o negócio, e aí quando vê, e aí? Tem que enfrentar, né, irmãos? Tem que enfrentar. E o diabo, ele quer acusar, né? Ele quer acusar o cristão. E o cristão tem que ter entendimento, irmãos, para saber que não depende dele as coisas. Muita coisa não depende, né? Versículo 19, ó. Não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ele usa essa passagem aqui do Antigo Testamento. Então, irmãos, nós não temos capacidade nem condições de vingar a nós mesmos, de defender muitas vezes, né, os nossos interesses, irmãos. Nós não temos condições disso. Então nós temos que dar lugar, irmãos. Deixa. Né? É o exemplo que eu cito sempre, né, irmãos? Você está numa pista lá, com duas faixas, né, irmãos? Tem um carro do seu lado ali, e chega lá na frente, se torna uma faixa só. Deixa ele passar, irmão, deixa ele ir, né? Não vai dividir espaço, não vai disputar, deixa ele ir. E você dá lugar, né? Dá lugar a ele, deixa embora. Assim, muitas vezes, irmãos, são com as coisas que surgem no nosso caminho, né? Versículo 20, ó. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal de que forma, irmãos? Com o bem. Então, irmãos, é a forma. Jesus, ele venceu o mal com o bem. Ele venceu tudo, né, irmãos? Amando. E nós também vamos vencer o mal com o bem. Não tem jeito, irmãos. É a melhor forma, né? É a melhor forma. Não tem como. Esse mundo, irmãos, esse mundo aqui, nós estamos como peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui para sofrer o dano, irmãos. Sofrer o dano. E só que a nossa pátria, a nossa cidade é celestial. Não é aqui. O nosso tesouro não está aqui. Está no céu, está guardado. E nós temos que ter confiança, irmãos. Confiança que ele vai nos ajudar. A palavra fala lá em Hebreus capítulo 11, irmãos, acho que no versículo 6, que aquele que tem fé, né, ele tem que entender que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, né, irmãos? E nós temos que entender isso daí, irmãos. Nós temos que entender que tudo o que nós passamos tem uma recompensa, irmãos. Tem uma recompensa, e a recompensa é muito boa, né? Nós não podemos esperar recompensa desse mundo.
Nós temos que estar firmes nas promessas de Jesus. E aí o negócio flui. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente os irmãos. Vamos orar?